Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo sobre HTML. Nessa aula de hoje, nós vamos estar abordando um tema bastante relevante quando se trata de páginas em formato HTML, que são os formulários, né? Os formulários eles representam um dos principais meios de entrada de dados da web. Eu coloco como principais porque não é a única forma da gente permitir a entrada de dados. Mas é sim o principal, né? O que a gente vê assim em maior quantidade. Então, a maior parte dos dados que são armazenados através das aplicações web são armazenados através de formulários. E esses formulários, eles podem ser usados assim para fins diversos, né? Não tem uma direção única. A gente pode, por exemplo, fazer uso de um formulário para preencher uma inscrição em um evento ou um curso. Podemos também fazer uso dos formulários para a realização de compras online, ou pesquisa de opinião, ou através do envio de um e-mail, através de uma página de contato. Ou seja, dá para a gente fazer um uso muito diversificado desse recurso. Aqui eu trago para vocês um modelo, como em todas as nossas aulas. Eu sempre trago um modelo para a gente ver, conhecer e desenvolver, né, ao longo da nossa aula. E esse modelo ele traz um cadastro de usuários. Nesse formulário de cadastro de usuário, nós temos alguns campos a serem preenchidos, né, como o nome, o telefone, a senha, o e-mail, a data de nascimento e temos também um campo de mensagem. Temos também um campo de seleção, para que a gente possa escolher entre uma fruta preferida. E, por fim, né, um campo do tipo checkbox, que permite que a gente possa estar marcando, fazendo checagem, né, de algum termo. No caso aqui, aceito os termos. Então, essa marcação vai indicar que o usuário aceitou os termos no ato do cadastro. Então, aqui é o formulário que nós vamos implementar e eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento dos formulários na linguagem HTML, sobre as tags que nós vamos estar fazendo uso aqui, né? E em se tratando de formulários, os dados dos formulários, eles normalmente são enviados de uma página para outra. Então, o usuário preenche as informações e quando ele clica no botão cadastrar, esses dados são submetidos para alguma página que vai processar essas informações e persistir elas num banco de dados, ou em um arquivo, ou em qualquer outro meio que possa guardar aquela informação de maneira permanente. Então, sempre um formulário vai fazer o envio desses dados. A tag para definir um formulário na linguagem HTML é a tag form. Tá? Quando nós especificamos a tag form, nós definimos o método de envio dos dados através de uma propriedade method. Os métodos de envio de dados podem ser dois: get ou post. E esses são os métodos mais utilizados. O método get, ele faz envio dos dados do formulário através da URL. Aqui na URL os dados vão ser enviados. Já o método post, os dados são encapsulados na requisição e enviados na mesma. Então, os dados do preenchimento, do formulário preenchido, eles são enviados no método post de forma oculta. O usuário não consegue enxergar o que foi enviado. Geralmente, nós fazemos uso do post quando nós temos dados sensíveis ou que
trazem uma característica um pouco sigilosa. Já o método GET, nós podemos estar fazendo uso quando nós não temos essa sensibilidade nos dados. São dados que não oferecem um risco para quem pode estar interceptando essa requisição. Então, os formulários, eles enviam os dados, né, através de dois possíveis métodos, ou o método GET ou o método POST. Então, como eu disse, o usuário preenche as informações, clica em cadastrar e esses dados vão ser enviados. Esse envio, ele pode ser GET ou POST. Mais adiante, na parte prática, a gente vai fazer alguns exemplos, demonstrando a diferença entre eles. Além disso, o formulário envia os dados. Então, se vai enviar os dados, alguém precisa receber esses dados. Então, esse alguém vai ser especificado na propriedade action. Então, aqui nós vamos ter a ação do formulário. O formulário vai enviar esses dados para quem? Para qual página? Quem vai processar essas informações, esses dados? Então, isso nós vamos estar especificando através do action. O nosso formulário, ele tem campos e rótulos, que são esses descritores dos campos. Esses rótulos, nós podemos estar colocando na nossa página HTML através da tag label. Ok? E os inputs, que são esses campos, onde a gente vai estar preenchendo as informações, são os inputs. Só que nós temos não somente o input, temos também outros meios de entrada de dados em um formulário. Além do input, nós temos o select, que nós fizemos uso aqui. E também do text area, que é esse campo de entrada de dados maior. Fora o select e o text area, no nosso exemplo aqui, todos os demais campos são campos de input, inclusive o aceito os termos, tá? Só que esses campos de input, eles possuem tipos variados, desde tipos de texto, como por exemplo o nome, a senha, onde a gente vai descaracterizar as informações digitadas pelo usuário, a e-mail, onde o formulário vai validar as informações para que ele possa determinar se aquilo é um e-mail válido ou não. Esse campo de e-mail, ele não valida se o e-mail existe em algum domínio, ele valida o formato do e-mail. Então, precisa ter o nome do e-mail, um arroba, um domínio, e esse domínio pode ser .com ou .br. Tá? Então, ele valida somente se o e-mail está no formato de e-mail. Se o e-mail existe ou não, ele não consegue fazer essa validação. Temos também aí um campo do tipo date, que é a data de nascimento, que oferece aí um recurso bem bacana em termos visuais. E esse campo date, ele também restringe, né, o manuseio do mesmo. Então, se eu tentar digitar aqui qualquer letra, eu não consigo digitar. Então, ele não permite que a gente possa estar inserindo algum caractere que não esteja dentro do formato de uma data. Aqui nós temos
como foi falado, um campo do tipo checkbox. E apesar de não termos explorados campo do tipo number, ANG, URL, são campos muito simples e de fácil inclusão em um formulário. Então, o campo number é um campo que só permite a entrada de dado numérico. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um C, um L, um E, um I, um S, um O e um N. Num campo number, isso não é possível. No campo number, nós só conseguimos adicionar números. O campo range, ele determina uma faixa de, por exemplo, valores. Eu quero valores de 0 a 100. Então, se o usuário tentar digitar qualquer número fora dessa faixa, ele não permite. E o campo URL valida se o endereço, né, a URL, está dentro do formato de uma URL. Então, ele aplica uma validação similar ao que acontece no e-mail. O campo tel que nós vamos fazer uso aqui, né, ele ainda está em processo de implementação, digamos assim, nos navegadores. Ele não funciona 100%. Até porque eu fiquei muito curioso em relação a como os navegadores poderiam estar fazendo a implementação desse recurso, tendo em vista que cada nacionalidade tem um formato de telefone. Só que no Brasil, por exemplo, nós temos o telefone fixo e o telefone celular, e cada um deles tem um formato diferente. No caso dos celulares, nós temos o dígito 9, no fixo não. Mas a gente vai estar explorando aqui uma validação manual no campo de telefone, através do uso de expressões regulares. Vou mostrar uma expressão regular bem simples para a gente estar fazendo essa validação. Então, fizemos também uso, né, como foi colocado, de um input do tipo select e de um input do tipo textArea. Ok, então vamos para a prática, né? Vamos implementar o nosso formulário. Nossa página, ela começa com um título, cadastro. Então, vou criar aqui um título, fazendo uso da tag H1. E vou colocar aqui cadastro. Eu vou salvar esse documento, ó. Na verdade, já está salvo aqui o arquivo como index.html. Então, vocês podem fazer o mesmo aí. Vou substituir aqui. Então, é o index3.html, o arquivo dessa aula. Então, para nós iniciarmos com o formulário, nós vamos fazer uso aí da tag form. Então, aqui no corpo do nosso HTML, dentro do body, vamos adicionar aí a nossa tag de formulário, que é uma tag binária. E dentro da tag binária, nós vamos estar colocando aqui todos os inputs do nosso formulário. Então, não somente os campos de entrada, mas também os rótulos. Tudo isso vai estar dentro do formulário, inclusive o botão cadastrar. Tá? Então, nosso formulário, ele precisa de algumas configurações, né? A primeira dessas configurações é a definição do método de envio dos dados. Eu vou copiar aqui essa propriedade e dentro da minha tag formulário, eu vou estar estabelecendo esse método. Então, aqui nós vamos estar usando o método inicialmente get. Então, o método de envio desses dados é o método get.
Certo. Esses dados vão ser enviados através do método GET, mas vão ser enviados para onde? Então, essa localização de para onde os dados vão, nós colocamos dentro de uma action. Então, aqui na action, eu posso colocar o nome da página que vai receber esses dados. Como nós não temos ainda, eu vou deixar esse link aqui quebrado. Tá? Vou salvar isso. E a configuração do nosso formulário está feita. Posteriormente, quando implementarmos a página que vai estar processando esses dados, a gente vai estar mudando essa informação aqui no Action. Mas, por enquanto, vamos manter o link quebrado, tendo em vista que não tem uma página para receber ainda. Então, o que é que o nosso formulário tem? Tem rótulos e campos. O rótulo nome e o campo nome, o rótulo telefone e o campo telefone, e assim sucessivamente para cada um dos inputs de dados do nosso formulário. Vamos começar pelo nome. Né? Então, como eu coloquei para vocês, o nome ele é um rótulo. Então, um rótulo é o quê? Um descritivo do campo. E para a gente criar esse rótulo, nós fazemos uso da tag label. Então, aqui no nosso form, vamos iniciar ele definindo o nosso label. E o nosso primeiro rótulo é o nome. Logo após a definição do rótulo, nós temos o campo de entrada de dados. Esse campo de entrada de dados é para entrada do nome do usuário. Então, a gente pode estar fazendo uso aqui de um input do tipo text. Esse é o input mais comum e mais genérico, pois a gente pode passar várias informações aqui em inputs do tipo text, como, por exemplo, o nome de uma pessoa, o endereço de uma residência, número de residência, tendo em vista que alguns números de residência, por exemplo, podem ter, por exemplo, 100A, 200B. Então, o type text ele pode ser usado para vários tipos de campos. Nosso formulário também tem o telefone. Aqui, essa informação representa o nosso rótulo. Então, vamos adicionar mais um rótulo. Label. E agora, o nosso campo de inserção do telefone. Então, vou definir aqui um novo input do type. E aqui nós vamos estar colocando o tipo voltado para a informação que eu quero armazenar. Então, se eu vou armazenar o telefone, eu vou procurar para ver se existe algum tipo específico para aquele campo telefone. No caso, o HTML define, o HTML5 traz, né, um tipo novo chamado tel. E apesar de não estar integralmente implementado, nós vamos fazer uso dele por uma questão semântica. Certo, mas já que eu tratei de falar sobre a questão semântica, qual a importância da gente fazer o uso de uma tag por conta de uma questão semântica? Porque nem sempre os usuários eles vão ter acesso
as nossas páginas através dessa via visual. Às vezes, o nosso formulário ele é visualizado por um usuário através de uma ferramenta de leitura de tela. Então, essas ferramentas de leitura de tela elas precisam de subsídios, de recursos, de informações adicionais, de metadados, para que elas possam passar, né, aquela informação, aquele formulário, aquele dado, da melhor forma possível para o seu usuário. Então, a importância do uso do TypeTel aqui, nesse caso, é mais por questões de acessibilidade. Porque em termos de recurso, ele não vai nos oferecer basicamente nada aqui, se tratando, por exemplo, do Google Chrome. Próximo campo a ser adicionado, melhor, antes da gente passar para o próximo campo, vamos executar essa página para acompanhar, né, o processo dela, para que a gente possa ver de forma gradual cada campo sendo adicionado até a gente chegar nesse resultado final. Então, vou salvar isso aqui e vou abrir aqui a nossa Index 3. Veja, ele já fez aqui a inclusão do título, só que os inputs ele está colocando aí tudo em uma linha só. O que nós vamos fazer para que a gente possa deixar dessa forma? No final de cada rótulo, de cada input, nós vamos adicionar uma quebra de linha. E o HTML, ele disponibiliza uma tag chamada BR para fazer essa quebra de linha, ou break line. Tá? Então, no final de cada label input, nós vamos dar uma quebra de linha com o uso do recurso BR. Então, nosso formulário agora está ficando assim. Deixa eu atualizar isso aqui para deixar ele em branco. Então, até onde nós chegamos está cadastro. Aqui é cadastro. No título é cadastro. Aqui cadastro. Beleza. Próximo campo é o campo de senha. Então, aqui nós temos um rótulo. E aí nós vamos fazer a inclusão desse rótulo. É um processo assim um pouco até repetitivo, né? Então, eu não estou copiando para que a gente não queira acelerar muito isso aqui e até para dar um tempo para vocês irem digitando à medida que eu vou falando aqui, tá? Então, o próximo campo é a senha. Então, criamos o rótulo aqui, senha. O campo senha é um campo também do tipo input, ou melhor, é uma tag input do tipo password. Password. Vou adicionar as quebras de linhas no final do novo rótulo e do novo campo. Tá? E aqui está o nosso input do tipo password. Password e senha. Bacana do tipo password é que ele descaracteriza as informações digitadas pelo usuário. É um recurso bem interessante se utilizar quando a gente vai trabalhar com senha. Próximo campo é o campo de e-mail. Novamente, vamos criar aí um novo rótulo. E aqui, mais um input. Só que agora do tipo e-mail. Então, nós temos aí também um input do tipo e-mail.
A vantagem de uso desse input é a questão semântica, a questão da acessibilidade, mas principalmente porque o formulário vai validar esse campo para ver se ele atende ao formato de um e-mail. Vou colocar também aqui no final o BR, tanto no rótulo como no input. E aí nós temos mais um campo aí no nosso formulário. O próximo campo é o campo data de nascimento. Aqui no e-mail, no rótulo, observem que eu não coloquei o dois pontos. Eu quero manter o mesmo conteúdo nas duas páginas. Então, coloquei aqui os dois pontos. Próximo rótulo, label, é a data de nascimento, tá? Que também é um input, só que é um input do tipo date, tá? É um input do tipo date. Vou colocar aqui o BR no novo rótulo e no novo input. Vou salvar isso aqui. Vamos atualizando aí a nossa página, né? Observem que estamos avançando aí. A nossa página está ficando com uma semelhança bem próxima. O próximo campo é o campo de mensagem, né? Esse campo de mensagem, ele, ele tem uma característica um pouco diferente, né, do campo input. Ele tem aqui um regulador de tamanho, ele permite, né, uma quebra de linha aqui. Ele é muito característico para, por exemplo, a escrita de parágrafos. Então, por isso que, nesse caso aqui, nós vamos fazer uso de um campo diferente para guardar essa informação, tá? Que não é o input que a gente vem utilizando aí nos campos que já se passaram. Mas o rótulo é o mesmo, mensagem. Então, vou criar aqui mais um label. E o novo rótulo é mensagem. Bom, como não é o input convencional, nós vamos estar utilizando para a inserção da mensagem, e se trata de uma entrada de dados cujo nome é text area, a gente vai estar criando aí essa nova entrada de dados do tipo text area. E essa entrada de dados ela é binária, diferente do input, né? O input é uma tag unária. Então, nós não temos uma tag de abertura e de fechamento. Por outro lado, nós acabamos não colocando a barra, né? Então, é importante que a gente faça a inclusão dessa barrinha nas tags unárias de fechamento, pois apesar de não ser uma tag binária, que tem uma tag de fechamento, o fechamento ele se dá, no caso das tags unárias, na própria tag. Então, falta colocar aqui também na data. Perfeito. Então, está aqui o nosso campo text area. Eu vou
colocar aqui também a quebra de linha, tanto no rótulo como no campo do tipo text area. E vamos atualizar nossa página. Então, ele adicionou aí um novo rótulo, mensagem, e o nosso campo text area. Porém, com uma pequena diferença, né? O tamanho do nosso text area padrão, ele está pequeno e ele é maior no nosso modelo. Mas por que ele está maior? Porque foram setadas algumas propriedades de tamanho aqui no nosso input, no nosso campo de entrada de dados, text area. Que propriedades foram essas que setaram esse tamanho? Então, para a gente estar ajustando o tamanho padrão desse campo, nós podemos fazer uso das propriedades rows e calls. Calls representando colunas e rows, linhas. Esse recurso é um pouco lógico. Linhas vai ser o quê? A altura. Então, aqui eu tenho uma linha, aqui outra, mais uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. Então, a nossa altura ela está crescendo à medida que eu adiciono novas linhas. Então, se eu quero aumentar a altura, eu defino linhas. Se eu quero aumentar a largura, eu defino colunas. Ah, mas eu não sei qual é a medida certa. Eu vou colocar valores aleatórios aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 para linhas e 20 para colunas. 20 a largura e 10 a altura. Vou salvar isso aqui e vou testar. Aqui, perceptível que a altura ficou maior do que a do nosso modelo. Vou diminuir aqui para 5 linhas somente. Tá? Coloquei linha demais aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui. Então, vou salvar e atualizar minha página. Vamos ver se está igual. Não está igual, ainda está um pouco maior. Aqui nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Então, o nosso código aqui, eu vou especificar 4. A altura está agora idêntica. Falta ajustarmos a largura. Coloquei 20, uma largura relativamente pequena, praticamente a metade. Deixa eu colocar aqui 40. 40 ainda está um pouco menor. 50. Agora está igual. Ok? Então vamos passar para o próximo campo, que é o campo de seleção da fruta preferida. Então nós temos aqui um rótulo e um campo de seleção. Está fazendo aí a inclusão dessas informações. Nosso rótulo é o label. Fruta preferida. E agora o nosso campo de seleção, no caso aqui, o select. Ok, então, nosso campo de seleção, ele é especificado com select. Só que, aqui na descrição, eu coloco o seguinte, ó, nós temos uma tag para o campo de seleção denominada select,
E para cada opção do meu select, eu preciso ter um option. Então, para cada campo do meu select, para cada opção do meu select, eu preciso ter uma opção a ser selecionada pelo usuário. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 4 opções. Então, dentro do nosso select, porque o option é um conteúdo do select, então nós precisamos colocar dentro dele. Isso aqui é muito similar, por exemplo, à lista. Nós criamos na aula anterior uma lista, tanto a lista OL como a lista UL. Então, o select é como se fosse uma lista e os options, os LIs. A nossa primeira opção é a maçã, depois banana, laranja e morango. Banana, laranja e morango. Ok. Próximo campo. Vamos colocar aqui a quebra de linha. E vamos fazer a atualização lá, né? Para que a gente possa acompanhar e ver se tem algum erro. Se tiver erro, a gente corrige. Então, ele fez aí a impressão correta. Então, tá exatamente igual. Ok. Vamos colocar agora o nosso último campo, que é o campo de aceito os termos. Esse campo de aceito os termos, ele é um campo um pouco diferente dos que a gente já vem utilizando aí nos campos que já foram adicionados, porque é somente uma caixinha de marcação. Esse aqui é um campo chamado checkbox. Checkbox, essa caixinha de checagem, onde a gente marca a opção selecionada. Tá? É um checkbox. Esse campo do tipo checkbox, ele também é um input. Ele é um input, só que o seu tipo, ó, é um tipo checkbox. Quando nós criamos o campo nome, nós fizemos uso do input do tipo texto. Quando nós criamos uma senha, o input do tipo password. O e-mail, o input do tipo e-mail. No caso do checkbox, é um input do tipo checkbox. Essa informação aqui ela é um rótulo, então vou copiar ela. Vamos adicionar o nosso rótulo. O melhor label. Então, nosso rótulo é aceito os termos. E o nosso input é um input do tipo checkbox. Salvei. E agora nós vamos atualizar nossa página. E aí, está aí o nosso input do tipo checkbox. Para finalizarmos, nós vamos adicionar o nosso último elemento de formulário. E esse elemento ele é imprescindível, né? É ele que vai acionar tanto a nossa action como o método de envio dos dados. Então, quando nós clicamos em cadastrar, ele vai acionar o método e a ação e vai enviar os dados para a página que vai processar os dados
a ser definida aqui no Action, usando um método específico. No caso, nós deixamos aí o método get. E vamos fazer um uso dele, mas no final a gente troca para a gente ver a diferença de um em relação ao outro. Então, nosso campo acionador, né, do método e da ação é o botão, e nós temos um input aí específico para ele, que é o input submit. Submit de submissão, de envio. Então, é um input que vai enviar dados. Então, para a gente adicionar esse input, vou colocar aqui mais um input após o checkbox. Só que o seu tipo é o tipo submit. Para que esse botão não fique na mesma linha do nosso checkbox, vou adicionar uma quebra de linha aqui no input do checkbox. Okay? Então aqui eu vou atualizar a minha página e está aí o nosso botão enviar. No nosso formulário, o botão ele está com outro nome, né? Que é o cadastrar. Porque a gente não passou o nome que a gente quer no botão. A gente pode colocar qualquer nome, a gente pode colocar aqui cadastrar, editar, armazenar, né? Então, esse nome a gente especifica através de uma propriedade chamada value. Então, vamos deixar aí cadastrar. Perfeito. Então, nosso formulário está exatamente igual ao nosso modelo. Só que ele não está completo. Por quê? Nós, quando fazemos uso do form, como eu já expliquei, existe um método de envio dos dados e uma ação, que é para onde esses dados vão ser enviados. Na página que vai receber os dados para processamento, é necessário que os dados eles venham nomeados. Ou seja, os dados eles precisam ser identificados através de nomes. Para que a gente possa nomear esses dados que vão ser enviados, cada input precisa ter uma propriedade chamada name. E qual nome que eu vou dar para essa propriedade? O mesmo nome do campo. Nome. Como esse campo aqui é o campo que vai receber o nome, vamos definir aqui nome. No input que trata do telefone, nós vamos usar a propriedade name telefone. No input que receberá a senha, o name senha. No input do e-mail, name e-mail. No input da data do nascimento, name data nascimento, underline nascimento. No input do tipo text area, name mensagem. Porque esse input do tipo text area vai receber um dado e esse dado vai ser a mensagem. Então, estou nomeando aqui ele para a mensagem. O meu select, ele vai ter o name, fruta preferida. O meu input, do tipo checkbox, eu vou colocar name, aceite, termo.
Então, essa, essa propriedade, esse valor, né, vai ser a identificação do valor que vai ser preenchido aqui no input do termo que vai ser marcado pelo usuário. No caso do submit, botão cadastrar, observe que ele não carrega nenhuma informação. No campo nome, nós vamos digitar o nome, em telefone, o telefone, em mensagem, a mensagem, mas o cadastrar, ele não guarda nenhum dado. Então, nós não precisamos nomear esse input. Somente os inputs que vão permitir, né, a entrada de dados. Submit, ele só vai ser o acionador para que o formulário envie os dados através, no caso aqui, do método GET, para a página definida na ação. Ainda vai estar aqui quebrada porque aí a gente não criou essa página. Então, com todos os campos nomeados, vou salvar e vocês vão observar que esses ajustes eles não oferecem mudança estética, mas são importantes para a identificação dos dados que vão ser enviados através do formulário. Um outro aspecto que a gente pode estar trabalhando e antes de fazer o uso, de fazer a inclusão no código desse aspecto, eu vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, quando eu clico em cadastrar, ele envia os dados. Ele está enviando esses dados. Só que ele está enviando esses dados vazios, sem nenhuma informação. E em uma situação real, isso não pode acontecer. Então, pode ter lá uma ficha de cadastro que permite o cadastro de dados em branco. Comprovar que a gente enviou esses dados, aqui na URL, ó, observe que nós temos a especificação dos valores. Ó. O único valor preenchido foi a fruta preferida porque já está marcada como padrão. Então, lá na URL, nós temos aqui, ó, fruta preferida recebendo maçã. Então, esse é o dado que vai ser enviado para a página que será definida aqui na nossa action do form. Mas, por exemplo, em mensagem, está em branco. Em data de nascimento, está em branco, porque não foi preenchido nenhuma data nesse campo. E-mail também branco, sem branco, telefone em branco e o nome em branco. Vamos preencher algum dado aqui e vamos fazer um teste. Colocar qualquer dado. Vou marcar aqui aceito os termos e vou clicar em cadastrar. Observe que ele submeteu os dados e já limpou os campos. Aqui no na nossa URL, ó, ele já marcou aí, ó, aceite, underline termo, recebendo on. On é ligado, ou seja, está marcado, foi marcado que ele aceitou os termos. A fruta preferida é o morango. A mensagem é oi. A data de nascimento é essa que está especificada aí, 5/3/2024. O e-mail é esse aí. E olha a senha sendo exibida aqui na URL. No início da aula, eu falei brevemente sobre os métodos get e post. Né? O método get envia os dados dessa forma, né? Na URL, no endereço eletrônico. E qual é o problema de fazer o uso desse método get? Ele é um método muito bom e muito utilizado. Porém, quando se trata de dados sensíveis, dados sigilosos, dados que a gente não pode estar tornando público, né, para o usuário ou para quem porventura tenta interceptar as nossas requisições, isso aqui pode ser um problema.
Então, sempre que você tiver um dado sensível ou alguma informação sigilosa, confidencial, a gente não, não deve estar usando o método GET. E qual a alternativa para isso? A alternativa para isso é o método POST. Por que o método POST? Porque ele encapsula todos esses dados que estão aqui dentro da requisição, de forma que a gente não vê esses dados na nossa página. Vou fazer a mudança aqui para o post, tá? Já está salvo como post. Vou limpar aqui essa minha URL. Tirar todos esses dados. Isso aqui não fui eu que coloquei, foi o próprio botão submit, quando ele acionou, né, o envio dos dados através do método get, aí ele passou esses dados. Pronto. Perfeito. Então, vou agora passar novamente os mesmos dados, ó, só que agora usando o método post. Cliquei em cadastrar. Observe que os dados já não são mais passados na URL, mas eles foram enviados. Foram enviados de que forma? Dentro da requisição, de forma oculta. Ok? Na sequência, nós vamos configurar, né, algumas questões aqui no nosso formulário. A primeira delas é as validações de envio. Até então, a gente está permitindo o envio de dados, ó, em branco, vazio, formulário vazio. Isso não pode acontecer. Então, a gente pode definir quais são os campos obrigatórios do nosso formulário. Ah, o nome, o telefone, a senha e o e-mail são obrigatórios. Então, posso estar ativando essa propriedade que verifica, né, e vê se o campo foi preenchido e requer esse valor em cada input que tem essa exigência, né, de preenchimento. Então, se eu definir que o nome ele tem o seu preenchimento como obrigatório, eu vou precisar ativar uma propriedade dentro desse input. E essa propriedade é a propriedade required. Essa propriedade vai fazer com que, ao salvar isso aqui e atualizar a página, se eu clicar aqui em cadastrar sem informar ela, ó, ele vai exigir que a gente preencha o campo. Então, eu vou fazer isso para todos os campos que eu defini como obrigatório. Nome, telefone, senha e e-mail. Então, eu posso estar copiando isso aqui, colocando aqui o telefone, na senha e também no nosso campo de e-mail. Vou salvar isso aqui. Pronto. Agora a gente vai ver algumas questões particulares que não estavam visíveis até então. Eu coloquei no início que o campo de e-mail ele possui algumas validações. Que validações são essas? Para ver se o e-mail está no formato de e-mail. Nós não fizemos uso do tipo URL, mas ele tem uma característica similar ao e-mail. Então, ele verifica se a URL está no formato de URL. Se estiver, ele permite o cadastro. No caso aqui, eu vou colocar um nome, vou colocar um telefone, vou colocar uma senha. E no caso do e-mail, eu vou colocar aqui, oi. Observe que isso aqui não é um formato aceito de e-mail. Clicar em cadastrar, e aí ele vai informar, ó, inclua o arroba.
no endereço de e-mail. Então, preciso colocar o arroba. Só que, se a gente clicar aqui em cadastrar, ele continua, né? Porque ele pede, ó, introduza uma parte a seguir a arroba. E ele informa, oi, arroba está incompleto. Então, a parte a seguir é o domínio, oi.com. Então, aqui nós temos o formato correto. Então, se eu clicar em cadastrar, ele vai permitir o cadastro. Então, veja que esse campo e-mail, ele oferece aí um recurso bem bacana para que os nossos formulários não permitem o cadastro de informações fora do formato correto. Ok? Só que, no nosso caso aqui do campo e-mail, por exemplo, e-mail não, perdão, telefone, se eu colocar aqui um telefone inválido, e clicar em cadastrar, ele vai permitir. Então, eu preciso criar uma validação para que ele somente permita o número do telefone correto. Aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero que o meu campo de telefone somente aceite números de telefones fixo brasileiro. Aqui no Brasil nós temos os números de celulares e os números fixos. Eles possuem formatos diferentes, através de uma pequena diferença. No caso dos telefones celulares, nós temos o dígito 9, que antecede os números. E nos telefones fixos, esse dígito 9 ele não existe. Então, nós temos nos telefones fixos o DDD, como por exemplo 11, 4 dígitos iniciais e 4 dígitos finais. Deixa eu ver se eu coloquei a mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. 4 dígitos iniciais, 4 dígitos finais. E o DDD, que são 2 dígitos. Então, aqui nós temos 10 números. Então, eu quero que o meu campo crie uma exigência para que ele somente aceite números, não permita que o usuário possa cadastrar letras, nem traços, somente números. E ele tenha 10 dígitos, que é a quantidade de dígitos de um telefone fixo. Para isso, a gente vai fazer uso de expressões regulares. As expressões regulares, elas não são uma propriedade específica do nosso TypeTel. A gente pode aplicar também expressões regulares no TypeText. No nosso caso, como nós fizemos a escolha de utilizarmos o TypeTel por uma questão semântica, vamos criar uma expressão regular para fazer essa validação. A propriedade que permite a inclusão de expressões regulares dentro de um input é a propriedade pattern. Pattern. Como se escreve pattern? Pattern. Então, a gente escreve dessa forma. Pattern é um significado que a gente pode interpretar como padrão. Padrão. Qual é o padrão de escrita do telefone? Então, a gente vai especificar esse padrão. Então, eu vou colocar aqui igual. E aqui dentro eu vou colocar a expressão regular que define esse padrão. Qual vai ser o padrão? Então, esse campo telefone, ele somente deve aceitar valores numéricos de 0 a 9. Tá? Então, de 0 a 9 são os números permitidos. E quantos números de 0 a 9 a gente pode ter dentro do nosso número de telefone? No caso, 10 números. Então, eu quero permitir 10 números de 0 a 9. Então, esse é o nosso padrão. Tá? Então, isso aqui é uma expressão regular.
Eu não vou entrar em detalhes sobre expressão regular, porque esse assunto ele carece de algumas aulas, porque ele é muito mais amplo do que o que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é somente uma expressão muito simples para uma validação simples. E aí eu trouxe ela porque dava para a gente trabalhar sem um conhecimento amplo sobre expressões regulares. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou salvar, vou atualizar a minha página e aqui eu vou preencher as informações. O nosso validador, ele pede que tenha somente 10 valores numéricos. No nosso caso aqui, eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é para ele apresentar erro. Vou colocar a senha. Preciso aqui informar um e-mail válido. Vou clicar em cadastrar e ele colocou faça corresponder o formato pedido. Então, aqui eu posso tirar um dígito, posso tirar o dígito 9, que vem posterior ao DDD. E agora ele vai permitir o cadastro. Então, fizemos aí uma pequena validação no nosso modelo. Deixe-me verificar aqui se a gente pode estar explorando mais alguma informação no nosso modelo. Então, criamos as propriedades que identificam cada input, que é o name. Definimos nos campos obrigatórios a propriedade require, né, tanto no nome, como também no telefone, né, require. Fizemos também a exigência de preenchimento na senha e no e-mail. E nos demais campos deixamos a critério do usuário. Uma outra coisa também que eu poderia estar explorando aqui, né, no campo de seleção, é que aqui a gente pode também estar fazendo uso de uma propriedade. Né? Essa propriedade é a propriedade value. Mas qual a função da propriedade value se nós já temos aqui um valor? Nesse caso aqui, o valor que está entre as tags, ele é um valor que vai ser exibido para o usuário. Já o valor que nós vamos estar colocando aqui no value é o valor que a gente vai armazenar no banco de dados. Por exemplo, digamos que eu queira que quando o usuário seleciona a maçã, ele armazene o número 1. Então, o usuário seleciona a maçã, mas o que vai ser armazenado no banco de dados vai ser o valor 1. Isso é muito comum de se ter, especialmente quando a gente cria tabelas que apontam para dados de outras tabelas. Um exemplo, eu quero selecionar o cliente que está fazendo um determinado pedido. Ele vai mostrar o nome do cliente e algumas informações características daquele cliente, mas o que ele vai atrelar ao pedido não é o nome do cliente, e sim o código do cliente. Então, aqui nós temos o value que tem essa ação. Essa informação que está aqui, entre as tags, é a informação que vai ser exibida para o usuário. Já a informação que está no value é a informação que vai ser armazenada. Ok? Então, vou salvar isso aqui, tá? Ou melhor, preciso colocar isso aqui para cada uma das opções, né? Então, maçã é 1, banana é 2,
laranja é 3, morango é 4. Perfeito. Então, sempre que eu selecionar o morango, ele vai armazenar o dado 4. Sempre que eu selecionar a laranja, ele vai armazenar o dado 3. E se eu quiser armazenar a maçã, aí eu posso replicar essa mesma informação aqui. Ok? Então, ao longo da nossa aula, nós abordamos aí, né, diversos tópicos que, que falam sobre formulários, né? Os formulários eles possuem métodos e uma ação, né? A ação indica para onde os dados vão ser enviados. E o método, como esses dados vão ser enviados. Se vão ser enviados na requisição, através do método POST, ou se vão ser enviados na URL, através do método GET. Falamos também sobre a tag label, que representa o rótulo dos nossos formulários. Tá? São essas informações aqui. Essa tag label, ela tem uma propriedade também. Deixa eu ver se eu consigo lembrar ela aqui. A propriedade é a for, né? Para que serve essa propriedade for? Vou colocar aqui no label nome, for nome. Basicamente, ela tem a seguinte função. Quando eu clicar no rótulo nome, ele vai colocar o cursor do teclado no campo nome. Vamos ver se ele vai funcionar para esse identificador nome. Vou atualizar isso aqui. Cliquei aqui. Ele não colocou. Para a gente fazer com que essa função ela de fato funcione, a gente vai colocar mais um outro identificador aqui do input nome. E esse identificador vai ser o ID. Vou colocar aqui o nome. Então, ó, quando eu clico no rótulo, ele automaticamente seleciona o campo. Eu estou clicando no rótulo. E aí ele marca o campo. Quando eu clico em telefone aqui, ó, ele não faz isso porque a gente não colocou a propriedade for nesse rótulo. Então, telefone, nós também podemos colocar aqui um for para ele apontar para telefone. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer uso com o name, né? Precisamos criar um outro identificador que é o ID. Telefone. Então, nesse identificador ID, eu preciso colocar o mesmo valor que eu coloquei aqui no for do rótulo. Agora, ó, tanto clicando no rótulo do nome como no telefone, ele faz com que o cursor seja ativado dentro do input. Então, abordamos também aí, né, a entrada de dados através de tag de input, tag de select e o text area. O text area é um campo para que a gente possa estar inserindo um valor maior, né, como, por exemplo, parágrafos. Já o input text é um campo menor, para uma quantidade menor de informações. Exploramos aí, né, os tipos password, e-mail, checkbox, tel, date,
e conhecemos também o nosso botão Submit. Na próxima aula, nós vamos estar dando continuidade a, ao nosso conhecimento, né, em relação a web, desenvolvimento web, e avançando com mais informações. Então, por hoje, finalizamos nosso encontro aqui. Até a próxima aula.